Nós estamos com o Rubens Nunes Sobrinho. Ele acabou de fazer uma palestra maravilhosa na Liga de Pesquisadores aqui do CCDPE, e ele comparou Platão, a obra de Platão, com a obra de Leon Denis, O Grande Enigma. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade. É uma alegria estar aqui com vocês e poder discorrer alguma coisa sobre essa pesquisa. Antes de falarmos sobre a pesquisa, eu queria comentar que você disse que um dos melhores congressos que você participou foi justamente esse, que é um grupo pequeno. Fala um pouquinho, você que está acabando de voltar aí do pós-doutorado, o que é que você sentiu nesse evento? É uma percepção subjetiva, eu diria, porque no início eu estava até um pouco apreensivo, mas o meu colega Adilson chegou a mostrar que era uma situação que não tinha muito sentido, porque, segundo ele, eu já passara por tantos covis de leões e grandes pessoas eminentes, né, no cenário internacional e nacional, por que eu estaria apreensivo? Bem, e fui recebido com tanta solidariedade, com um ambiente tão fraternal, que explicação que haveria? Eu vou arriscar um palpite. Eu diria que a minha apreensão é uma espécie de reconhecimento da eminência das presenças que eu não via. E daí eu inferi que realmente esse evento é muito importante e uma oportunidade ímpar para todos que estão aqui. Rubens, você é espírita, é filósofo, e no seu trabalho de comparação do Leon Denis com Platão, eu fiquei com a seguinte dúvida: Platão pode ter inspirado Leon Denis? Essa é uma tese que eu procuro demonstrar com a minha pesquisa. Leon Denis explicitamente menciona os reformadores, tanto ele quanto Kardec teriam participado ativamente da reforma protestante, e os reformadores eles tinham uma inspiração neoplatônica para fundamentar a sua nova teologia. Então, Leon Denis, além do que era uma pessoa muito culta e que teria, assim como Kardec cita trechos inteiros de Platão, Leon Denis, leitor de Kardec, também certamente leu as obras de Platão. Boa tarde, Isabel Vitusso. Eu agradeço também a oportunidade e comento sobre a felicidade que você teve, Rubens, nessa palestra que acabou de fazer, entusiasmando, na verdade, outros pesquisadores sobre outros temas. E falando em outras pesquisas, me vem a curiosidade, talvez também dos ouvintes, internautas, você já se inspirou, já ventila alguma possibilidade de encontrar algum trabalho de pesquisa comparando outros escritores, outros clássicos, outras obras, como você fez com Platão e Leon Denis? Já tem uma outra frente de pesquisa? Sim, tenho. E eu estou traduzindo uma obra clássica de um espiritualista inglês, físico, notável, membro da Academia Real de Ciências Inglesa, que é William Barrett, um físico, e que desenvolveu uma metodologia independente própria. Ele era um professor de física experimental, e uma tipologia de mediunidades. É um livro extremamente interessante, fecundo, e que seria muito interessante investigar a fundamentação filosófica. E, além disso, eu tenho identificado com os colegas a densidade da mensagem filosófica de Emmanuel, que é um autor
que edifica, né? Sempre edificante, mas as suas mensagens são tão sintéticas e tão densas que elas reclamam uma explicitação filosófica maior. Aproveitando a sua presença, eu gostaria de fazer uma pergunta, acho que é pertinente, principalmente para o pessoal da região. Como é que esses encontros que vocês fazem de pesquisa, existe esse ambiente na universidade para a questão da espiritualidade ali dentro da Universidade Federal de Uberlândia? Me conta um pouco sobre isso. São pessoas de áreas distintas, engenharia, e que nós estamos nos reunindo, alunos de mestrado, docentes, e para levar adiante um projeto que nós chamamos de Ciência do Invisível, porque em parte inspirado nesse livro do Barrett e do Wallace, né, um dos pais da teoria da evolução. Mas o ambiente acadêmico ele é sempre refratário a qualquer tipo de reflexão que envolva causas transcendentes, digamos, né? Então, existe uma coerção e uma desconfiança do ambiente acadêmico, mas, por outro lado, existe muita boa vontade daqueles que têm a coragem e a disposição de enfrentar esse bloqueio mental. Rubens, você disse que um dos desafios, dos maiores desafios do pesquisador espírita está justamente na fundamentação, em fundamentar o que ele está dizendo, né? Por onde começamos? O que está faltando dentro do movimento espírita em termos de pesquisa para o espiritismo poder ser avaliado com a autoridade que merece? Bem, as pessoas, historicamente, elas contribuem com os recursos que têm, né? E muitos o fazem apenas com disposição e boa vontade, como é o caso dos tradutores, né? Mas é chegado o momento de que cada um na sua área e com a instrumentação que possui, investigar, seguir os insights, as suas inclinações e investigar com mais profundidade. Uma das questões que eu acho que seria pertinente é o fato de que Kardec teve que se valer da Vulgata Latina, porque ele estava falando para uma França católica. E há problemas de terminologia na Vulgata Latina, palavras como pecado, ou palavras que podem e devem ser aprofundadas a partir dos textos gregos, não do texto latino. Então, eu sempre tenho procurado, quando faço conferências, mostrar a etimologia de certos termos que são problemáticos, né, como a palavra pecado, que é hamartia, que significa errar o alvo, um desvio de caminho, e não tem essa conotação irreversível, quase, de culpa, de profanação e de condenação, que palavras são carregadas de valores. Então, esse é só um exemplo, dentre muitos que existem. E, para terminar, esse ano nós estamos comemorando o centenário de Herculano Pires. Como você analisa a obra do Herculano? Bem, Herculano é desses homens que parece conseguiam desdobrar o tempo, porque foi tão fecundo e tão prolífico, tão produtivo, que é um trabalho hercúleo. E se ele é um trocadilho, mas é verdade. Hercúleo, eu gostei, porque é por isso que ele chama Herculano. É por isso que ele chama Herculano. Mas a sua obra, que é tão ousada e tão corajosa, ela já tem, como foi ressaltado aqui, ela já tem um lugar no próprio cenário da filosofia brasileira. E o movimento espírita tem, eu julgo, o dever até
de procurar divulgar e entender melhor essa obra monumental